Ok, agora tem um banner que eu finalmente posso recomendar. Vamos começar pela estrela do banner. A Melusine é até hoje a melhor Lancer do jogo e disputa o primeiro lugar pelo maior dano do jogo. Atualmente ela está em segundo e a Tiamat está em primeiro, mas vai demorar para essa aí lançar. Bom, eu já posso falar logo de cara que vale muito a pena pegar a Melusine, mas vamos dar uma olhada no kit dela antes. Ela tem o quarto maior ataque de todos os Lancers, passando da casa dos 12.000, e um HP bem alto de 14.000. Seu ganho de NP é excelente por ter 3 hits nas cartas artes, 4 na sua Quick e 5 no Extra. Sua primeira skill é um buff de 40% de ataque por 3 turnos, reduz 500 de dano sofrido por 3 turnos, aumenta o HP máximo dela por 2.000 por 3 turnos e carrega 30% da barra de NP dela. Essa skill aqui já é melhor do que o kit inteiro de muito personagem no jogo. 40% de ataque por 3 turnos é muita coisa. A maioria dos buffs de ataque que duram 3 turnos variam de 20 a 30%. Agora 40% é raro de acontecer. A única outra personagem com um buff assim é a King Protea, mas esse é só o primeiro efeito dessa skill da Melusine. A parte de reduzir o dano e aumentar o HP máximo são um bônus bacana para deixar ela mais durável, mas não são algo que realmente fazem um impacto. Agora, a bateria de 30% em cima de tudo isso é bizarro. Isso aqui só ter 6 turnos de cooldown é absurdo. Sua segunda skill é provavelmente uma das melhores skills de crítico do jogo. Ela ganha 5.000% de Absorb, que traduzindo quer dizer que ela vai receber todas as estrelas, gera 10 estrelas por turno por 3 turnos e ganha 10 estrelas na hora que você usa a skill. Tudo isso com apenas 5 turnos de cooldown. Essa skill torna ela um ótimo DPS crítico totalmente autossustentável, e ela consegue fazer tudo isso tendo apenas uma carta Quick. Chega a ser injusto até. Ela pode até não ter um buff de dano crítico em si, mas acho que isso foi de propósito porque senão ela poderia quebrar o jogo. Ok, agora vamos falar do ponto principal da Melusine, a terceira skill dela. Eu vou tentar explicar com calma porque pode ser meio confuso. Na prática, essa skill muda o tipo do NP da Melusine. Na primeira e segunda Ascension dela, ela tem um NP Artes Single Target, e na terceira Ascension, ela fica com um NP Buster AoE. O que essa skill faz é o seguinte: se você começar a luta na primeira ou segunda Ascension e usar essa skill, ela carrega 100% da barra de NP dela, ganha invencibilidade por um turno e muda para a terceira Ascension dela. Agora, quando ela usa essa skill já na terceira Ascension, ela continua ganhando invencibilidade por um turno, mas em vez de mudar de forma de novo, ela ganha um buff de 30% de dano de NP por 3 turnos. O que tudo isso significa? Que a transformação da Melusine é uma passagem só de ida. Se ela mudar o NP dela de artes para Buster, ela não vai poder mudar de volta pelo resto da luta. Então, na prática, você sempre vai começar a luta na primeira ou segunda Ascension dela e usar a terceira skill caso queira usar a forma Buster dela, porque só assim você ganha a bateria de 100% de NP. O ponto negativo do kit dela é que se você quiser usar a forma artes dela, ela acaba virando um servo com apenas 2 skills, já que você não vai poder usar a terceira. Mas ela é tão forte que isso acaba nem sendo muito problema. Vamos falar então do famoso NP da Melusine. Na primeira e segunda Ascension, ela tem um NP Art Single Target que tem os seguintes efeitos: aumenta o dano recebido pelo inimigo em 1000 por 5 turnos, ganha 10 estrelas e, dependendo do overcharge, aumenta o ganho de NP dela de 20 a 40% por 3 turnos. Esse efeito de aumentar o dano recebido dos inimigos é bem insignificante, ele não aumenta muito o dano dela. Porém, os outros 2 efeitos são muito bons. Ganhar 10 estrelas por NP é extremamente útil em conjunto com a segunda skill dela, mas o efeito mais importante é o aumento de ganho de NP por 3 turnos. Por ele ser ativado antes do NP dar dano, ela já ganha um retorno de carga muito grande. Não só isso, por ele durar 3 turnos, acaba criando um efeito de bola de neve, fazendo com que ela consiga usar o NP dela praticamente todo turno, e assim mantendo esse buff na casa de 60% constantemente. Ela pode não ter o NP Single Target que dá mais dano em um turno só, mas o dano constante dela é absurdo. Agora falando do segundo NP, é que começa a ficar injusto para os outros Lancers. Seu segundo NP é Buster AoE, com os seguintes efeitos: ela ignora a invencibilidade por um turno, dá um burn de 1000 de dano por 5 turnos e o mais importante, aumenta o dano Buster dela entre 20 a 60% por 3 turnos dependendo do overcharge.
A pior parte desse NP é o efeito de Burn, porque ele em si não vai ter muito impacto nas lutas. Porém, até isso é útil, porque faz a Melusine ser uma ótima usuária do Honey Lake, que é provavelmente a melhor CE de dano do jogo. O que ela faz é que seu personagem ganha 40% de dano contra inimigos que estão com efeito de Burn. Ela é meio rara de ter, mas quem tem pode tirar bom proveito disso. Ignorar a invencibilidade é um dos efeitos mais fortes que tem em várias boss fights. Ter isso no NP é muito valioso. Porém, o que realmente é bizarro nesse NP é o buff de Buster. Eu vou explicar o sistema de Buster Farm em outro vídeo futuro, mas o resumo é que já que a Melusine consegue usar o NP 3 vezes seguidas, ela tem um buff de 60% de Buster na última wave. Isso tudo sendo parte só do NP dela, nem contando os buffs dos suportes. Enfim, eu espero ter conseguido explicar o quão quebrada a Melusine é. Ela é muito versátil e amigável para qualquer conta, justamente por ser tanto a melhor Lancer single target quanto a melhor AoE. Mudando de assunto e falando do outro Lancer do banner, temos o Percival, que é candidato para o cargo de melhor Lancer Arts AoE do jogo. Em questão de farm, ele ainda compete com a Summer Melt, mas além de ser ótimo para farm, ele também tem um kit excelente para boss fight. Tanto o ataque quanto o HP dele são um pouco acima da média, fazendo um balanço bom já que ele pode cumprir tanto a função de DPS quanto de tanque para o time. O ganho de NP dele acaba sendo meio mediano porque sua carta arte só tem apenas 2 hits, mas é só mediano nas cartas normais, porque o NP dele enche muita barra. Sua primeira skill é excelente, dando um buff de 30% de artes por 3 turnos, carregando a barra de NP dele em 20% e aumentando o dano de seu NP em 20% também por 3 turnos. Essa é sua única skill ofensiva, mas tem um combo de efeitos muito sólidos e que dá para usar sempre que tiver disponível. Sua segunda skill é um taunt por 3 turnos e um buff que aumenta seu ganho de NP em 50% quando ele é atacado. Por incrível que pareça, um taunt de 3 turnos ainda é algo raro de ter nesse jogo. Só o próprio Percival, o George, o Deon e o Rasputin possuem esse efeito. O buff de ganho de NP acaba não servindo para farm, já que apenas funciona quando ele recebe um hit, mas é um combo muito forte junto com esse taunt. Ambos os efeitos durarem 3 turnos numa skill com apenas 5 turnos de cooldown, ajuda muito em fortalecer esse papel de tanque do Percival. Sua terceira skill é bem simples, mas complementa muito bem o kit dele. É um buff de invencibilidade para um aliado por um turno, junto com uma cura de 2000 de HP. O fato de você poder usar essa skill em algum outro aliado faz com que ela seja muito versátil. A cura pode ser pequena, mas comba muito bem com a cura que ele tem no NP dele. Falando em NP, ele tem um NP Arts AoE de 4 hits com os seguintes efeitos: ignora a invencibilidade por um turno, cura 3000 de HP do membro da party que está com menos vida e aumenta o dano do próprio NP em 20% por um turno. Como eu mencionei com a Melusine, ignorar a invencibilidade é um dos melhores efeitos que um DPS pode ter no NP. Mas não só isso, uma cura de 3000 de HP num NP spamável que nem esse é muito forte. E para finalizar, o buff de dano de NP junto com a primeira skill dele dá 40% de aumento de dano de NP. Isso é metade de um Black Grail. O kit do Percival é muito completinho, e todas as coisas que ele tem funcionam bem umas com as outras. Se você atirar nesse banner e conseguir ele, você não vai se arrepender. Ok, o vídeo já tá meio longo, mas vamos pro último personagem do banner. O Lancelot é um Saber Art single target com ataque e HP medianos para um 4 estrelas. Ele só tem 2 hits nas cartas artes dele, mas mesmo assim, ele tem um ótimo ganho de NP porque seu multiplicador base de carga de NP é de 0,83%, o que é muito acima da média. Sua primeira skill é uma bateria de 30% de NP que também ganha 20 estrelas. É simples, mas como vamos ver mais pra frente, complementa muito o kit dele. Sua segunda skill é apenas um absorbe de estrelas por 3 turnos, mas o grande detalhe dessa skill é que é um absorbe de 6000%, que é o maior do jogo, ou seja, literalmente todas as estrelas que você ganhar vão para as cartas dele, é garantido. Por último, sua terceira skill gera 15 estrelas por turno por 3 turnos e aumenta o dano crítico dele em 50% por 3 turnos. Essa skill aqui é a cereja do bolo. O que torna o Lancelot tão forte
é que ele é muito fácil de usar e ele é muito forte no que faz. Você não precisa pensar em nada quando está usando ele. Todas as skills têm uma sinergia incrível. Você usa a primeira skill logo de cara para carregar o NP dele e ganha 20 estrelas junto com isso. Depois você usa a segunda skill para garantir que todas essas estrelas vão para ele e depois você usa a terceira skill para aumentar o dano crítico e garantir que vai ter mais estrelas pelos próximos turnos. É muito simples, mas também muito funcional. Seu NP é a única parte do seu kit que recebeu um buff. Ele ganha 30% de artes por um turno, ignora a defesa e aumenta o dano recebido pelos inimigos entre 2.000 a 4.000 por 5 turnos. O fato de ser um NP que recebeu o buff quer dizer que aumentou o multiplicador base de dano dele, fazendo com que ele seja um dos Sabers 4 estrelas com maior dano de NP. O NP em si só tem um hit, então não vai recarregar nada da barra dele, mas também seria quebrado demais se tivesse mais hits. O buff de artes é muito bom por motivos óbvios, aumentando o dano do NP dele e das cartas em sequência. Como eu mencionei com a Melusine, esse debuff de aumentar o dano recebido pelos inimigos não impacta muito nas lutas, mas pelo menos é 5 turnos e tem um efeito aumentado, então talvez ajude se for uma luta apertada. Agora, o efeito mais importante desse NP é a parte de ignorar a defesa. Ignorar a defesa não é necessariamente algo raro de ter, mas também não é comum, o que torna ele muito forte em certas boss fights. Agora, em questão de comparação, o Lancelot é um servo permanente que dá para aparecer em qualquer banner que você atirar, o que dá uma vantagem muito grande para ele em cima do Saito, que é limitado, e da Hokusai de verão, porque o evento dela já passou. Se você já tiver esses dois, eu diria que eles conseguem superar um pouco o Lancelot, mas como eles são difíceis de ter hoje em dia, eu acabo dando essa vantagem para o Lancelot. O Yagyu também é um Saber bem forte, mas ele é Story Locked, ou seja, também é mais difícil de pegar do que o Lancelot. Ele acaba não sendo muito consistente porque todos os seus buffs só duram um turno. Agora, um personagem que eu considero uma competição forte pro Lancelot é um personagem novo no server japonês. O Teseu é um Saber 3 estrelas muito similar ao Lancelot, talvez até mais consistente do que ele. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu mesmo ainda não consegui pegar ele e também porque ele só vai sair daqui a 2 anos, então não tem nem sentido eu ficar comparando ele agora. Mas ele também é alguém para ficar de olho no futuro. Enfim, acabamos. Esse vídeo acabou ficando maior do que devia, mas espero ter ajudado a vender esse banner para você, porque é o melhor agora desse final de ano. Qualquer um desses que você pegar vai ser um boost muito grande na sua conta. Os 3 são muito fortes. Boa sorte aí para quem for atirar. Eu agora vou voltar a escrever porque eu tenho que fazer ainda a análise do Taigong.